Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como que eu construí e escalei a minha própria marca global e fiz 850 mil dólares de faturamento ano passado com ela. Inclusive, hoje, dia 22 de janeiro, é o aniversário de 1 ano dessa marca, desde que fizemos a primeira ordem. Então, para celebrar, vamos fazer uma retrospectiva dessa marca. Eu vou passar passo a passo como que eu construí esse faturamento ao longo dos meses e o que foi acontecendo com a marca. E ao final do vídeo eu vou te passar a estratégia completa que eu utilizei para construir essa marca, desde a idealização dela, como que eu achei os produtos, até a parte de se diferenciar no mercado para você conseguir ser bem-sucedido e competitivo nos maiores mercados do mundo. Dito isso, vamos ao vídeo. Muito obrigado, Matheus, de 1 ano atrás. Estamos aqui agora no nosso dashboard. No mês de fevereiro, nós conseguimos fazer 42 mil dólares. Ou seja, a gente continuou escalando. E aqui que está o pulo do gato. Você pode ver que a gente fez muito mais nos outros meses, mas a gente não empurrou orçamento nas campanhas sem prestar atenção em mais nada. Aqui no mês de fevereiro, apesar da gente não ter feito um lucro tão grande assim quanto os meses seguintes, o que a gente fez? Com esses 42 mil dólares de faturamento, a gente pegou o lucro desse mês e a gente reinvestiu em pessoas, em estrutura. Ou seja, a gente contratou uma agência de e-mail marketing que começou a fazer o setup dos flows, fez o setup do pop-up inicial, fez o setup do desconto, os e-mails automatizados de boas-vindas, de recuperação de carrinho, recuperação de checkout, de recompra, fez toda a estrutura e também começou a mandar campanhas com promoções temporárias ali para engajar mais a nossa audiência de e-mail. Além disso, também a gente contratou assistentes virtuais para ficar de olho no suporte. Então aqui nesse momento a gente também já começou a delegar o suporte para começar a prestar mais atenção na parte estratégica do que ficar dando manutenção nas tarefas do dia a dia. Ou seja, em fevereiro a gente abriu mão do nosso lucro para ajeitar todo o campo para a gente fazer muito mais faturamento depois. E como você pode ver aqui em março, a gente bateu 92 mil dólares. Em abril, a gente bateu 120 mil dólares. E o que nos leva para esse vídeo aqui? Eu gravei ele no começo de abril, exatamente quando fechamos o mês de março, e você pode ver exatamente tudo que eu fiz, assim como eu mesmo falei ali há quase 1 ano atrás. Agora sim, fechamos o mês de março com 92 mil dólares de faturamento na nossa loja, o que é mais do que o dobro do que a gente fez no mês de fevereiro, e eu planejo continuar crescendo nesse ritmo. E vem comigo, eu vou te mostrar tudo que eu fiz esse mês e tudo que eu vou fazer para continuar escalando essa loja. Pois bem, vai lá assistir depois. Mas praticamente o que a gente fez aqui no mês de março e abril foi realmente reforçar a nossa equipe. Aqui eu acabei contratando uma agência de criativo para expandir o time para conseguir continuar escalando, porém esta aposta não deu tão certo. Infelizmente a agência de criativo não performou tão bem quanto eu gostaria e a gente resolveu partir caminhos após alguns meses. E o que nos leva para o primeiro período difícil que a gente passou com essa loja, que foi o mês de maio. Para quem não lembra, dia 2 de maio foi exatamente quando as taxas do Trump na China entraram em vigor. E claro, como meu maior mercado sempre foi Estados Unidos, a gente sofreu bastante com isso. Aqui a gente teve que praticamente desligar, ou pelo menos limitar muito o orçamento das nossas campanhas para os Estados Unidos. E como emergência, como uma manobra emergencial, a gente resolveu abrir uma campanha global. Então aqui a gente diminuiu os Estados Unidos e para compensar a gente fez praticamente uma campanha mandando para Big Four de novo, Canadá, Austrália, Reino Unido. A gente fez campanha para Europa, mandando para França, Áustria, Suécia, Suíça, todos os países da Europa que poderiam comprar o nosso produto. Aqui a gente fez metade do faturamento que a gente fez no mês anterior, porém a gente conseguiu pelo menos suprir essa necessidade, essa emergência devido a brigas geopolíticas e devidas ao senhor Donald Trump. Felizmente, aqui em junho, tudo se resolveu. A gente conseguiu voltar a escalar pesado e voltamos para o patamar que estávamos antes deste baque acontecer. E na minha opinião, o que foi muito crítico aqui no mês de junho para a gente conseguir retomar a escala e retomar com estabilidade, inclusive o mês de junho eu acho que foi o melhor mês em questão de margem de lucro para a gente. O que realmente mudou no nosso processo
é que aqui em abril a gente começou a reforçar nosso time. Então a gente contratou também editores. Eu fui atrás de conhecimento sobre como que eu posso melhorar a minha estratégia de criativo. Então eu me profissionalizei ainda mais, não só como gestor de tráfego, mas principalmente como estrategista de criativo, para que eu conseguisse identificar exatamente os elementos que estavam dando certo nos nossos criativos atuais e mudanças que a gente poderia fazer para introduzir novos conceitos, novas ideias, novos formatos, ou até mesmo reiteração dos melhores criativos para que a gente possa cada vez mais melhorar a performance da nossa campanha. E isso foi com toda certeza muito essencial aqui no mês de junho. Aqui no mês de julho a gente teve uma certa queda e eu acredito que seja muito por causa de sazonalidade mesmo. E também teve um fator muito interessante. E aqui no mês de julho foi exatamente quando todo aquele tópico do Andrômeda começou a sair no YouTube. Então todo mundo começou a reclamar do novo algoritmo, da nova mudança algorítmica, de instabilidade, e obviamente a gente não foi exceção. A gente também começou a sofrer com instabilidade aqui no mês de julho e agosto. Mas como você pode ver aqui no mês de agosto, justamente pela estratégia criativa que eu já estava falando, pela reiteração de estar sempre melhorando essa estratégia, de estar sempre otimizando o que já funciona. Se você voltar nos meus vídeos antigos ali por volta de julho, junho, você vai ver que eu estou testando muita coisa na página, realmente melhorando conversão, falando de criativo, falando de e-mail marketing, porque, afinal das contas, são os básicos. Não tem nada de muito miraculoso que eu possa falar para você, nenhum hackzinho, nenhum segredo para você escalar sua marca para 850, $1 milhão em um ano. O hackzinho, na verdade, é se concentre em fazer o básico bem feito. O que é o básico? Criativo, tráfego, produto, conversão, imagens autorais, e-mail marketing, Google. Tudo isso vai compor o seu faturamento e vai escalonando ao longo do tempo. Então, o quão melhor você for fazendo os pilares e quanto mais forte for o alicerce que você construir, mais fácil fica de você não só construir estabilidade, mas também escalar ao longo do tempo. E o que nos leva para o mês de setembro. Como você pode ver aqui, a gente teve um Q4, né, um último quartil do ano. O último trimestre do ano foi bem decepcionante e isso se deve a um único motivo. Como eu disse, eu tenho um processo de colaboração com criadores, com influenciadores. E acontece que eu acabei contratando um criador que tinha feito criativo tanto para mim quanto para a marca do meu concorrente. E por a gente ter trabalhado com o mesmo criador e o produto ser muito parecido, o que aconteceu? O meu maior concorrente usou isso de brecha para acusar a gente de estar roubando o material deles. E o Meta, num erro muito grave, derrubou nossos best performers, nossos criativos que melhor performavam durante meses. E eu não preciso nem falar da instabilidade que isso trouxe para a nossa conta e para o nosso negócio como um todo. E nesse período a gente tentou de tudo dentro do Meta. Ligamos para o nosso representante de conta, porque depois de um certo nível de gasto, o Meta te dá um representante de conta que você pode ligar e ele te dá alguns conselhos sobre estrutura de campanha, que na verdade, na maioria das vezes, não é muito pertinente, mas eu liguei para ver se eu conseguia resolver esse problema. Ele me orientou a abrir um ticket de suporte, me ajudou a abrir esse ticket. Deu 5 minutos que eu abri esse ticket, me ligou o indiano, eu falei com o indiano, compartilhei tela, mostrei todas as provas que os anúncios eram nossos e que eles estavam agindo de má fé. O indiano viu o que estava acontecendo, me ajudou a contestar todas as denúncias, me ajudou a abrir um outro ticket e escalar o caso para o time global, e eu fiquei nessa troca de e-mail, nesse bate-boca durante meses, até finalmente o Meta tirar as denúncias do ar. Então a gente conseguiu limpar a conta, mas a performance até o momento não voltou da maneira que eu gostaria. Ou seja, por causa de competidor safado, a gente está sendo obrigado a construir tudo de novo. Reconstruir, eu não digo do zero porque a gente já tem experiência, tem o produto desenvolvido, já tem embalagem, já tem uma carteira de clientes. Hoje o nosso índice de recompra é muito alto, inclusive eu vou mostrar isso aqui mais tarde. A gente já tem dados, a gente já tem parceria com influenciadores, então agora o momento de 2026 é reconstrução. Tentaram derrubar a gente e é neste momento que a maioria das pessoas desistem.
E, obviamente, eu não vou desistir porque eu acredito nesse negócio, eu acredito nessa marca e eu sei que esse ano vai ser gigante para ela. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é esse gráfico aqui. Returning Customer Rate, a taxa de retorno do cliente durante os meses. Como você pode ver aqui, quando a gente abriu a loja, que a gente não tinha nem embalagem, não tinha produto customizado, a nossa taxa de retorno aqui era de 2%. A partir de abril, a gente começou a personalizar a embalagem. Então, vê como pulou de 2% para 11% apenas de customizar a embalagem e literalmente embalar melhor a experiência do cliente. E por volta de abril, a gente começou a personalizar o produto. Então colocamos logo, corrigimos alguns probleminhas que o nosso produto tinha, que a gente ouviu os clientes, a gente tinha dados sobre o que os clientes gostam, o que eles não gostam do nosso produto, e a gente corrigiu isso. E olha como nos próximos meses praticamente alavancou a taxa de retorno de cliente. Ou seja, a gente foi de 2% para 18% só mexendo em embalagem e produto, melhorando a experiência do cliente, tanto com a entrega, tanto com a usabilidade do produto. E obviamente isso também tem um impacto muito grande em você escalar ao longo do tempo. Quais são os próximos passos agora? Obviamente que a gente está tentando se restabelecer no Meta primeiro, que é nosso canal de aquisição principal, mas assim que o nosso canal de aquisição de novos clientes estiver consertado, eu vou começar a trabalhar mais nesse Returning Customer Rate. Porque hoje, praticamente a cada 5 clientes, um volta a comprar na loja. A minha missão agora é fazer esse número subir o máximo possível através de trabalhar e-mail marketing, lançar novos produtos, lançar novas cores do produto e também melhorar a comunicação com o cliente. Porque eu sinto que eu consigo levar esse número aqui de 18%, 20% para 30%, 40%. E se eu conseguir fazer isso, eu ganho o jogo. Eu quero dar uma experiência tão extraordinária para o cliente, porque eu sei dos meus pontos fortes, dos meus pontos fracos como marca. Se eu conseguir corrigir os pontos fracos e, obviamente, ficar de olho no que meus concorrentes estão fazendo para atacar esse ponto fraco e utilizar os pontos fortes da marca para justamente conseguir crescer a empresa e melhorar a comunicação dos pontos fortes com o cliente, eu tenho certeza que eu consigo levar esse número aqui para muito mais do que está agora e, consequentemente, eu vou conseguir pagar mais ainda para adquirir alguém em primeiro lugar. Ou seja, todo o faturamento, todo o lucro que entra por causa desse Returning Customer Rate, por causa dos clientes voltando a comprar, vai ser revertido para aquisição de novos clientes. Ou seja, eu vou transformar essa margem a mais que sobra no bolso em orçamento para a campanha. E isso me permite adquirir cada vez mais clientes novos e vir uma grande bola de neve. E é assim que eu planejo escalar este ano. E como prometido, agora vamos à estratégia. Como que eu criei essa marca? Quais estratégias que eu utilizei para me diferenciar no mercado e entrar sendo competitivo e conseguindo ficar lucrativo logo no primeiro dia? Para isso, eu normalmente passo para meus alunos 2 estratégias principais. O primeiro método vai ficar misterioso por enquanto, é um método exclusivo que eu passo para os alunos da EconBrand. Até então, o único lugar onde divulguei esse método foi lá dentro. Mas hoje eu vou focar no método 2, que é um método que eu não uso com tanta frequência, e eu já vou explicar o porquê, mas para essa loja, para essa operação de 850 mil dólares faturados ano passado, eu usei exatamente o que eu vou passar para vocês aqui, que é justamente o método de mineração de tendências. E esse método é muito simples, porém tem um pulo do gato. Tudo começa através de plataformas de mineração, que é onde muitos de vocês já procuram. Então, na época, eu estava procurando nichos, produtos diferenciados que pudessem abrir a minha visão, abrir a minha cabeça sobre aonde que eu poderia entrar, onde que eu poderia fazer uma loja nova, tentar identificar alguma oportunidade nessas plataformas de mineração. E a plataforma que eu utilizei foi justamente essa aqui, Kalo Data, que é uma plataforma focada em produtos do TikTok Shop. Então aqui ele não entra Meta, não entra Snapchat, não entra Pinterest, apenas TikTok Shop. E eu procurei principalmente nos Estados Unidos o que estava em alta. Então a plataforma aqui ele te permite ter um plano grátis.
Se eu não me engano, durante 7 dias você pode fazer 10 pesquisas por dia, algo nesse sentido. Então, qualquer um de vocês pode acessar gratuitamente durante alguns dias, obviamente com acesso limitado, mas é o suficiente para você ver aqui alguns produtos, você ver aqui algumas lojas. E o que eu fiz foi exatamente isso. Eu peguei essa plataforma e eu fui atrás de alguns produtos. Eu comecei a ver o que estava em alta no TikTok Shop na época, que era relativamente novo. E o legal dessa plataforma é que você pode entrar aqui no produto, em detalhes, e ele vai te mostrar não só o quanto de faturamento foi feito com esse produto, mas também todos os criadores que estão fazendo vídeos para esse produto. E também os maiores vídeos que estão com maior visualizações, maior número de faturamento. O que eu não recomendo que vocês façam, tá? Não peguem o produto, importem na loja e copiem o criativo, baixa o criativo que está aqui e roda. Não façam isso, porque da mesma maneira que você está vendo, outras milhões de pessoas também estão vendo. Ainda mais num acesso limitado da plataforma, que só te deixa ver os top 1, top 2, top 3 produtos, vamos colocar assim. A maneira que eu utilizei foi justamente para entender quais eram os produtos, quais eram as lojas melhores ranqueadas no TikTok Shop, para que eu pudesse me basear. E nisso eu achei um produto que eu nunca tinha visto antes. É um nicho muito específico, sendo vendido num ângulo muito específico que eu nunca tinha visto antes. E o que eu fiz? Eu fui pesquisar, além do TikTok Shop, eu fui pesquisar no Facebook. E no Meta, né, no Facebook, no Meta, não tinha quase nenhuma loja nesse posicionamento que eu queria entrar. Só tinha uma loja, que até hoje é minha maior concorrente. Inclusive, são eles que me deram copyright. E o posicionamento que eles vendem é praticamente um produto funcional, porém eles vendem barato. Eles fazem promoções extremamente agressivas. E eu não vi ninguém no mercado fazendo uma versão premium daquilo. E eu sei que daria para fazer uma versão premium daquilo porque é roupa. E eu poderia fazer melhores materiais, eu poderia trazer uma versão melhor daquilo que eles já estavam vendendo e cobrar mais caro por isso. E foi exatamente aí que eu entrei. Eu vi a oportunidade. Não foi simplesmente um processo de ver aqui no TikTok Shop algum produto vencedor e sair testando um atrás do outro até que algum dê certo. E copiando o posicionamento, copiando criativo, na esperança de que daria certo. Não, eu vi o produto aqui, eu vi que era uma trend em crescimento, eu pesquisei no TikTok Shop para ver as outras lojas nesse posicionamento, eu vi no Facebook outras lojas com esse posicionamento e eu identifiquei uma clara oportunidade de me destacar não só no produto, mas também no posicionamento. E praticamente essa é a estratégia. Pegar plataformas de trend mining, né, de mineração de trends ou então de produtos, qualquer um que você tiver, Winning Hunter, Mineia, qualquer um desses que, enfim, todo dropshipper sabe. Depois você verifica no AliExpress se tem esse produto, obviamente, porque se não tiver, você vai ter que mandar fazer. E para esse estágio eu imagino que não seja o ideal, porque afinal das contas a maioria de vocês não tem um caixa tão grande. Agora, se você tiver caixa, ótimo, a sua oportunidade é ainda maior. Investe no produto, investe no design, pega o minimum order quantity e vai atrás de fazer acontecer, porque se seu produto for original, sim, você tem muito mais chances de dar certo e conseguir anunciar com CPMs mais baixos e, além disso, também trazer uma unicidade no mercado, ser único no mercado. Depois de você achar o produto, você tem que analisar a concorrência no Facebook e no TikTok Shop. Então, não é porque você achou um produto legal que você já vai pegar e subir na sua conta de anúncio com um criativo todo solto, sem posicionamento nenhum e nem nada. Não. Tudo começa na análise. É exatamente na análise que vai te diferenciar de você acertar algo por sorte ou acertar algo por habilidade. Repetindo, eu vi o produto aqui no Kalo Data e como eu já vi muitos anúncios nesses últimos 3 anos, na hora que eu bati o olho nesse produto, eu sabia que eu nunca tinha visto esse produto antes. Então eu fui atrás de realmente entender a trend, né? Entender o mercado, ver os concorrentes, ver o que estava disponível,
por quanto eles estavam vendendo, que tipo de oferta eles estavam fazendo, que tipo de criativo eles estavam fazendo, a qualidade do produto, o posicionamento deles, para que eu pudesse identificar uma oportunidade de entrar. Uma ferramenta para te ajudar nessa fase de análise é claramente o Google Trends. É uma ferramenta que sempre esteve aí, uma ferramenta gratuita e muito subutilizada. As pessoas simplesmente não lembram que ela existe. Vamos supor que a gente quer fazer uma loja de moda, que é o caso da maioria de vocês. E a gente vê aqui esse oversize hoodie aqui, né? Esse agasalho oversize da Comfort. Vamos ver como que tá a tendência do mercado para isso? Eu estou pesquisando aqui no Google Trends nos Estados Unidos. Oversized hoodie. Nas últimas, deixa eu ver, os últimos 5 anos. Vamos ver a tendência a longo prazo. Ó, você vê que claramente tem um pico aqui de outubro, novembro, que eu imagino que aqui é o de outubro a dezembro, que é justamente Q4, né, o último quarto do ano, então Black Friday, Natal, Ano Novo. Além de que também está frio nos Estados Unidos, né? É inverno, então é a época para você vender esse tipo de produto. Além da sazonalidade de temperatura, também tem a sazonalidade das promoções. Então se você for entrar, por exemplo, vendendo esse agasalho, você já sabe exatamente o que esperar da sazonalidade desse nicho. E essa é uma maneira muito simples de você simplesmente entender um pouco mais seu mercado. Então, por exemplo, a gente está aqui em janeiro. Sempre tem uma queda considerável comparado com o final do ano. Então, vamos supor que você viu que esse agasalho está em alta. E agora a gente está em janeiro. Ainda está frio nos Estados Unidos? Sim. Porém, as épocas promocionais já passaram. Então, aqui você pode ver que tem um meio termo de resultados de pesquisa em cima desse agasalho. Agora, não adianta você esperar a mesma performance em janeiro do que estava em dezembro. Então, pode ser que muitos de vocês tenham tido uma queda do mês passado para esse e não tenham entendido por quê. Bem, se você não conhece a sazonalidade do seu nicho, você está meio que no escuro. Você acha que é seu criativo, você acha que é sua página, mas na verdade pode ser só apenas uma sazonalidade do seu nicho. E você tem que fazer esse estudo antes de entrar em qualquer nicho. Se você entra sem saber disso aqui, você vai estar sempre no escuro. E você sempre vai depender de sorte. Vamos ver aqui no último ano como se comportou. Como esperado, o verão americano aqui é onde as vendas mais caem. Porém, logo depois, em agosto, as vendas já começam a subir. Ou seja, se você for ter uma loja de oversize hoodies, você já sabe o que esperar. Praticamente de maio até julho, até agosto, você vai ter que sobreviver. Se você conseguir pagar as contas ali, se você conseguir fazer lucro, ótimo. Mas a bolada mesmo, onde você realmente tem que apostar e começar a escalar e apostar em estrutura, vai ser mirando justamente nesse período aqui do Q4. Olha esse pico aqui em novembro. Rapaz do céu, novembro é o seu mês se você está querendo vender esse tipo de produto. Além disso, se você for aqui para baixo, você vai ver justamente as pesquisas em alta. Então aqui você vê provavelmente as marcas que vendem esse tipo de produto. Então Scuffers, Comfort, que a gente acabou de ver, Lululemon, todas as marcas grandes que você pode se basear. E você pode estudar como cada uma delas usa o posicionamento delas para se diferenciar uma das outras. A Lululemon puxa um pouco mais para o fitness, enquanto a Comfort puxa um pouco mais para casual, para ficar em casa, para de conforto mesmo, como o próprio nome diz. Então assim você consegue entender o que essas marcas estão fazendo, apesar de vender produtos similares, para que você também possa tentar identificar uma oportunidade para entrar no mercado. E como que você identifica a oportunidade para entrar no mercado? Muito bem, é aqui que o truque do posicionamento entra em vigor. Muitos de vocês entram com a cabeça de eu não sei o que vai funcionar, então eu vou colocar um pouquinho de cada na minha loja para ver o que funciona e depois eu nicho. Só que isso é um baita tiro no pé, porque você praticamente perde a coisa que é mais importante, o elemento mais importante na hora de entrar no mercado, que é o seu posicionamento.
é o que te diferencia de Lululemon, é o que te diferencia de Comfort, é o que vai te dar a oportunidade de entrar em mercados extremamente concorridos. Por exemplo, se você tem um pouco de tudo na sua loja, você está nessa categoria aqui, você está na categoria genérica. E essa aqui é a pior de todas que você pode estar num mercado concorrido, porque, como eu disse em vídeos anteriores, quanto mais pessoas no mercado, quanto mais pessoas em um nicho, mais você tem que se sofisticar para acompanhar o mercado, porque quanto mais pessoas, o mercado se sofistica. Então, o que você precisa fazer? Quanto mais concorrência, mais nichado você precisa ser. E normalmente os nichos que você vai entrar, como moda, beleza, saúde, são mercados extremamente concorridos. Então, se você entra com uma loja genérica, a chance de você conseguir é muito baixa, porque o seu posicionamento está jogando contra você e não ao seu favor. Então, como que a gente, depois de encontrar o produto, estudar a trend e encontrar uma oportunidade da gente entrar, como que a gente efetivamente se destaca no mercado? E é justamente com o posicionamento. E esse posicionamento vai se dar exatamente pela limitação do catálogo. Ou seja, em vez de ter um pouco de tudo na loja, tem apenas um pouco de algo. De forma que você niche tanto que você realmente se torne especialista naquilo. Então, por exemplo, uma loja genérica vai ter aqui produto de skincare, produto de beleza, produto de moda, tudo numa só. Então, praticamente seu posicionamento é nenhum. Você não passa autoridade nenhuma, você não está passando mensagem nenhuma de diferenciação para o seu potencial cliente. Então, você já está meio condenado. Agora, vamos limitar um pouco mais esse catálogo. E vamos colocar aqui um nicho definido. Então, só moda. Só que, numa loja de apenas moda, você vai ter ainda muito tipo de material. Vai ter, por exemplo, jaqueta masculina e depois você vai ter roupas básicas femininas, você vai ter roupa de academia, vai ter sapato, cinto, colar, pulseira. Você vai ter um monte de produtos que não comunicam nada da sua loja. Ou seja, você não é especialista em nada. Você é uma loja genérica, só que de roupas, por exemplo. Vamos limitar um pouco mais. Então, com uma categoria definida. Então, em vez de vender skincare, beleza e moda, e em vez de vender também apenas moda, a gente vai concentrar em uma categoria dentro de moda. Então, vamos supor que a gente escolha justamente agasalhos, hoodies. Será que é o suficiente? Às vezes é. Porém, o que eu gosto de fazer é realmente nichar ainda mais e adicionar um pequeno tempero no posicionamento. Então, por exemplo, em vez da gente se especializar aqui, por exemplo, em hoodies, né, em agasalhos, vamos se especializar em agasalhos, oversized e com design diferente, ou com um tecido premium que ninguém outro está vendendo, ou com uma funcionalidade diferente. Ou seja, a gente pega o produto que a gente viu, que tem uma trend, que tem pesquisa, que tem um mercado muito grande, a gente estuda o que tem em volta e acha algo que às vezes ninguém está fazendo. Ou algum posicionamento que você pode mudar um pouquinho. Então a Comfort, por exemplo, está vendendo agasalhos confortáveis, baratos e com esse apelo de conforto. Você pode, por exemplo, pegar essa ideia, então agasalhos confortáveis, com um tecido um pouco mais premium e às vezes focado em esporte, às vezes focado em ter um design diferente. Então você vai misturar algum aspecto artístico ou um agasalho que tem alguma funcionalidade diferente. E isso tudo vai depender da sua pesquisa, análise, o que está disponível no mercado, o quanto de caixa você tem para personalizar um produto e investir, o quanto que você já tem afinidade com esse nicho. Mas o que é importante é você justamente se especializar a nível de que você consegue se diferenciar no mercado. E aí sim você vai ter uma chance honesta de realmente se destacar no mercado e entrar já sendo lucrativo no primeiro dia. Ao invés de ser genérico, a gente vai para especialista. E é exatamente essa estratégia que eu utilizei para fazer uma loja que faturou $850 mil ano passado. E de novo, não é o método que eu mais utilizo e mais recomendo, justamente porque
da mesma maneira que você está vendo esses produtos, outras milhares, se não milhões de pessoas estão vendo os mesmos produtos que você. Então a probabilidade de você ter muitos concorrentes usando exatamente o mesmo produto, o mesmo posicionamento que você é muito grande. E isso vai sim prejudicar os seus resultados. E é por isso que eu recomendo o método 1 para a maioria dos meus alunos. Se você quer que eu fale um pouco mais sobre esse método 1, comenta aqui embaixo que eu quero ver quem chegou até aqui, vamos ver quem merece. E claro, se você quiser me ajuda para construir e escalar sua própria marca global, clica no link aqui embaixo e preenche o formulário que eu e meu time vão entrar em contato com você com a melhor solução possível para o seu bolso. No mais, espero que eu tenha provido muito valor, você tenha aprendido muito até aqui. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.